Você já tentou aprender algo e sentiu que não aprendeu nada? Acho que isso é uma experiência comum e todo mundo deve ter tido em algum momento. E talvez isso não seja um problema da sua memória, mas a forma como você se relaciona com o processo de aprender. Nesse vídeo eu quero falar sobre três coisas que podem nos ajudar a encarar esse processo do aprendizado. Olá pessoal, eu sou o Matheus Assunção, neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo, e nesse vídeo eu quero tratar sobre esses três princípios para aprender com eficiência, né? No fim das contas, por que que nós não aprendemos as coisas? E talvez, como havia dito, o problema não seja a questão da memória ou a quantidade de estudo, mas simplesmente essas três coisas que nos faltam, mas sobretudo a primeira, que é a chave central, que é o amor ao processo. Portanto, a atenção a esse processo de aprendizagem. Porque aprender não é simplesmente acumular as coisas. Aprender é formar-se. E o aprendizado não se dá em um minuto de Instagram. O aprendizado é preciso de tempo, é preciso de maturação daquelas ideias. Portanto, é algo que exige sacrifício e também paciência, que já falaremos. Então, a chave para a questão do aprendizado é mais não a aquisição do conhecimento, não ter aquele conhecimento, não almejar simplesmente ter aquele conhecimento, porque senão nós vamos ficar de algum modo nesse mundo de aparências, mas ter amor ao processo do aprendizado. Esse amor é a chave da questão. Esse amor faz com que nós tenhamos abertura ao real. E na abertura ao real, uma vez que nós estamos abertos a ele, nós temos como consequência disso, a consequência natural disso, a aquisição do conhecimento. Então, é como se mais ou menos estivéssemos tentando aprender música, não é? Em que nós não podemos simplesmente nos restringir a repetir os sons, a fazer aqueles sons, né, emitir aqueles sons daquelas notas e decorar aquilo como se fosse algo simplesmente para memorizar. Não, não faz sentido. Nós devemos compreender a relação da altura das notas, nós devemos compreender o valor das notas musicais. E uma vez que isso se torna nosso, uma vez que nós compreendemos essas coisas, isso nos leva naturalmente ao conhecimento. Isso nos leva à consequência, que é compreender a partitura, ler certa partitura de maneira certa, portanto, fazer a correta interpretação. Agora, tudo isso leva tempo. Leva tempo. E por isso levar tempo, quem não tem amor ao processo desiste na caminhada, desiste na jornada. É algo natural. Então, o amor ao processo é algo curioso porque é contra a cultura atual. É contra a cultura atual, que é uma cultura imediatista e é uma cultura ao mesmo tempo cumulativa. É tudo para o agora. E é tudo no interesse de, não, eu tenho que consumir isso, aquilo, porque o que fulano falou, o que cicrano disse, sempre uma coisa acumulativa e imediatista. Então as pessoas acabam pulando etapas, né, como nós vamos falar daqui a pouco. Então a formação intelectual, além disso, ela supõe, claro, uma ordem e disciplina corporal, porque, como diz o adágio, corpo são, mente sã. As duas coisas caminham juntas. Não é uma coisa só o homem. O homem é uma união composta de alma e corpo. E se uma coisa não vai bem, a outra também não vai bem. Então, a ordenação das coisas corporais é algo fundamental para a via de estudos. Imaginem, por exemplo, a pessoa que vive num ambiente que é muito bagunçado para estudar, é horrível, né? Para estudar é horrível. Aquilo vai refletir de algum modo no modo de estudo dela, que vai ser uma coisa desorganizada. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa é a paciência, claro.
a paciência consigo mesmo, porque as coisas levam tempo. Por isso, não devemos queimar etapas, a hora para tudo, a hora para estudar, a hora para poder ensinar, a hora para publicar as coisas. Então, existe hora para tudo, não precisamos pular etapas. O mundo atual, ele é muito apressado, como havia dito, ele é muito imediato. E no mundo tão apressado assim, queimar etapas, né, virou quase como que uma obrigação, né? Não fazer isso é como se fosse um pecado. Então devemos, né, ter a consciência de que precisamos de tempo para poder adquirir conhecimento. E por isso mesmo devemos pensar que temos muito tempo. Porque no fim das contas, não é? Quem é que precisa de nós de maneira tão rápida? As coisas do mundo vão se resolver com a gente falando isso ou aquilo? Não vai se resolver. Quem somos nós, né? Somos um floquinho de neve especial para poder resolver todos os problemas do mundo? Não faz sentido. Então temos que ter calma, né, e não queimar etapas. Sobretudo porque o conhecimento duradouro é aquele que se forma com a paciência. Então nós precisamos forjar isso em nós. E a forja do conhecimento supõe justamente o amor ao processo de aprendizado. Então, mais ou menos uma pessoa, né, está tocando, por exemplo, violão ou violino, melhor dizendo, né, os dedos doem bastante no início, mas depois aquilo já se torna algo natural e não dói mais. E já há facilidade, porque já foi incorporada. A pessoa já tem um modo de se tratar, de pegar no braço do violino, né? É algo natural. Então, por isso que a alma, assim como o corpo, ao aprendermos, por exemplo, o violino, a alma, ela precisa de tempo, porque esse tempo vai fazer com que ela se acostume com as coisas, vai fazer com que ela se volte assim para o bem. O corpo, à medida que nós vamos calejando o dedo, aos poucos nós vamos nos acostumando, ele vai se acomodar. A mesma coisa é a alma. Ela precisa de tempo para poder se voltar ao bem, se voltar à verdade. É preciso reflexão. Por isso mesmo, como o saber não é apenas intelectual, mas também moral, assim se exige, claro, a humildade diante da verdade. E a humildade é um hábito, não é uma coisa que se aprende, que se adquire do dia para a noite. É hábito. E é preciso de tempo. Então, se quer aprender com os bons autores de filosofia, os bons autores de história, os bons autores da literatura, é preciso, claro, ter amor ao processo. Portanto, a leitura, a anotação, ao estudo, a reflexão, a meditação, a contemplação, a escrita. É preciso ter amor a tudo isso. É preciso criar uma familiaridade com os textos, com os autores, perguntar as coisas aos autores. E, portanto, é assim que se adquire um hábito, uma familiaridade com os autores. E a consequência disso, claro, é o conhecimento. O conhecimento é a consequência desse processo. Por isso que sem essas três coisas que eu havia dito, não é? Sem o amor ao processo, sem a ordem, a disciplina, sem a paciência e a consideração do tempo, nós não avançamos. Nós não avançamos, nós precisamos dessas três coisas. Então, comenta aqui abaixo, eu quero saber qual dessas três coisas mais lhe falta. Qual dessas três coisas você mais precisa prestar atenção para poder ter resultado nos estudos, para poder aprender as coisas. É algo que me chama a atenção e eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então, deixa aqui abaixo. E certamente, algumas delas você poderá sanar no plano Saber Pensar, porque nesse plano nós temos diversos cursos. Cursos que falamos sobre o modo como devemos estudar, um curso sobre questões preliminares, fundamentais da filosofia, um curso sobre Santo Tomás de Aquino, especialmente para o nosso tempo, não é? É algo muito importante.
Então lá trata de certas coisas de Santo Tomás que são aplicadas ao nosso tempo, sobretudo a política. E lá também há um curso sobre a filosofia de Santo Tomás, né? Um curso com mais de 20 horas de duração, quase 30 horas de duração, na verdade, sobre a filosofia de Santo Tomás. É uma breve introdução tomista à filosofia. E, claro, outros cursos também estão por vir na plataforma Saber Pensar. Cursos sobre a crise da igreja, cursos sobre a educação, não é? Como nós devemos compreender a educação e a relação dela com a filosofia. E também cursos sobre os clássicos. Link está aqui na descrição. Há vários cursos lá e outros por vir por um preço irrisório, não é? R$ 37,97 ao mês, é menos que um hambúrguer, é menos que qualquer coisa que você quiser comprar na rua hoje em dia. Enfim, link na descrição, confira aí e nos vemos no próximo vídeo.